E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai fazer agora exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 3, capítulo 15, que trata da lei ponderal de Proust, ok? Ou lei das proporções fixas ou definidas, beleza? Vamos lá. Primeiro exercício que a gente vai fazer, exercício dos conceituais número 2, que diz o seguinte: experimentalmente, verifica-se que na reação completa de 52 gramas de crômio com 24 gramas de oxigênio, resulta óxido de crômio 3. Em uma segunda experiência, 26 gramas de crômio são totalmente transformados em óxido. Defina quantos gramas de produto são obtidos na segunda experiência. Então, ele falou para a gente a experiência. Qual que é ela? Eu tenho crômio, que é um metal que reage com oxigênio, formando óxido de crômio 3. Aí ele falou para a gente duas condições diferentes do experimento. Então, na primeira condição, ele reage 52 gramas de crômio com 24 de oxigênio. E depois ele fala para a gente da segunda condição, que eu tenho 26 gramas de crômio e eu formo o meu produto. Ele quer saber a massa desse meu produto. Assim, o que a gente precisa aqui primeiro? Primeiro, nós precisamos descobrir qual é a massa que eu formei na primeira vez que eu fiz o experimento, a massa do meu produto. Para isso, a gente usa a lei de Lavoisier. Então, eu tenho aqui que 52 mais 24 resultam em 76 gramas do meu produto. Agora, para a gente descobrir no segundo experimento, eu analiso aqui. De 52 para 26, eu percebo que eu dividi por 2 a quantidade do meu reagente. Consequentemente, seguindo a lei de Proust, eu tenho que manter essa proporção. Então, se eu divido por 2 aqui, eu também divido por 2 aqui no meu produto. Assim, 76 dividido por 2 vai dar 38 gramas de produto que eu obtenho. Se eu não tivesse enxergado que era uma divisão por 2, era só montar uma fração. 52 por 26 é igual a 76 por x. Multiplica em cruz, enfim, faz todo aquele processo e eu chego no mesmo resultado, ok? Agora, exercício contextualizado número 6. Uma lei química expressa regularidades dos processos químicos, permitindo explicá-los e também fazer previsões de comportamentos de fenômenos, que pertencem ao contexto de aplicação dessa lei. Por exemplo, a lei das proporções constantes de Proust expressa uma das mais importantes regularidades da natureza. Segundo essa lei, vamos lá. Letra A. A composição química de substâncias compostas é sempre constante, não importando a sua origem, mas depende do método utilizado na indústria ou no laboratório para obtê-las. A gente viu nessa lei que, independente da origem e do processo da origem dos reagentes, do processo que eu usei para obter o meu produto, se eu faço a mesma reação, eu vou obter exatamente a mesma composição química, ok? A mesma reação nas mesmas condições, eu tenho a mesma composição química do meu produto. Então, tá falso porque não depende do método utilizado e também não da origem, ok? Letra B. A composição química das misturas é sempre constante, não importando sua origem, mas depende do método utilizado na indústria ou no laboratório para obtê-los. Cuidado! Mistura, vamos pensar aqui, ó, água e sal. Se eu pego 2 amostras de água e sal em qualquer lugar do planeta, por exemplo, eu pego no litoral aqui brasileiro e pego lá do Mar Morto. A quantidade de sal que tem nessas 2 amostras é diferente. Então, além disso, eu posso ter outros componentes nessa mistura. Então, essa composição química de misturas não é sempre constante, tá certo? Então, tem problema aqui, porque a lei de Proust não fala de misturas, fala de substâncias compostas. Letra C. A composição química das misturas é sempre constante. Como a gente já viu, o problema aqui, misturas. Letra D. A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando a sua origem ou método para obtê-las. Exatamente o que a gente vê aqui na lei de Proust, ok? E depois ele fala que a composição química nem sempre é constante. Está errado também. Então, de fato, é a alternativa D. Agora, exercício contextualizado número 11, que diz o seguinte. É dada a reação de neutralização. Tá aqui.
Sabendo que são necessários 40 gramas de NaOH para produzir 58,5 gramas de NaCl, a massa de NaCl produzida a partir de 80 gramas de hidróxido de sódio NaOH é. Então, temos aqui a nossa reação, ele fala que eu uso 40 gramas desse para formar 58,5 desse. Não se preocupe aqui com a massa de HCl e de H2O, porque ele te falou só desses dois. Tá? Então, não vai interferir não saber a massa dos outros. Ele pede para mim, se eu uso 80 gramas de NaOH, quanto que eu obtenho aqui? É só, como a gente sabe que essa reação respeita a lei de Proust, é só a gente perceber aqui qual é a proporção. De 40 para 80, eu multipliquei por 2. Consequentemente, eu também multiplico por 2 aqui. Se eu não enxergo essa proporção, eu posso montar a fração, multiplicar em cruz, enfim, achar o x. Mas aqui é mais fácil enxergar que é multiplicado por 2. Então, 58,5 vezes 2, chego em 117 gramas. Alternativa C. Ok? Agora, para a gente fechar, exercício de aprofundamento número 17, que diz o seguinte. Suponha que, quando se aquece uma amostra de esponja de aço, composta exclusivamente por ferro, em presença de oxigênio do ar, ela entra em combustão, formando como único produto o óxido de ferro 3. Logo, se 50 gramas de esponja de aço forem aquecidos e sofrerem combustão total, a massa do produto sólido resultante será. Bom, cuidado aqui, a gente viu que não é tudo que eu queimo que diminui a massa depois, tá? Então, no caso aqui do ferro, a gente sabe que se eu queimo a esponja de aço, e principalmente eu queimo ferro, ele reage com o oxigênio do ar e ele incorpora esse oxigênio, formando o óxido de ferro, que tem uma massa maior do que o ferro inicial que eu tinha. Então, o meu produto sólido vai ter uma massa maior, ok? Se a gente analisar aqui, ó, ele fala que a massa é menor que 50, porque na combustão forma CO2. Ele falou que essa esponja é composta exclusivamente por ferro, então não tem como eu formar gás carbônico, ok? Lembrando que os produtos que geralmente, né, as reações que formam CO2, em geral, né, quando eu tenho combustíveis, ok? Mas, por exemplo, papel, madeira, esses combustíveis de origem orgânica, quando eu queimo, eu gero CO2. Do contrário, por exemplo, esponja de ferro não gera CO2. Bom, a gente sabe aqui, então, que tem que ser uma massa maior que 50. Então, se eu já elimino a letra A e B. Na C, eu elimino porque ele fala aqui, ó, a massa se conserva nas transformações químicas. Cuidado, a massa total de reagentes e massa total de produtos. Se eu comparo aqui a massa somente do meu sólido, comparando com o que eu tinha inicialmente, esse sólido vai ser mais pesado porque aqui eu tenho 50 gramas do ferro iniciais, mais o oxigênio que ele usou para reagir. Então, cuidado aqui que é uma pegadinha, tá? A massa é maior que 50. E aí, se a gente analisa aqui, a alternativa E é a correta, porque os átomos de oxigênio se ligam aos de ferro. Por isso que a massa é maior que 50. Alternativa correta, letra E. Fechamos aqui mais um capítulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.